Antes de mais nada, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a todos da CV Dentos pela confiança e pelo convite para a gente bater um papo nesse comecinho de tarde aí do nosso primeiro dia de congresso. Prometo para vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para que vocês possam botar a mão na massa, que é o que interessa para vocês. Vou mostrar alguns casos só para vocês entenderem como é ampla, né, a atuação do piezoelétrico aqui que a gente pode utilizar. Muitas vezes a gente acha que o piezo é limitado para periodontia, para a parte de cirurgia, mas não, a gente usa ele em todas as especialidades praticamente. Eu sou protesista, trabalho com reabilitação oral, com odontologia adesiva, com odontologia restauradora, e eu uso o piezo, né, essa tecnologia no meu dia a dia ali do consultório. Então a ideia é mostrar, né, dentro dessa atuação de reabilitação oral, da odontologia restauradora, em termos de preparos dentários, aonde que vocês conseguem aplicar o uso do piezo e do diamante da CV Dentos. Bom, o Braulio já me apresentou, mas meu nome é João Maurício, eu sou formado na Unesp de São José dos Campos, onde até hoje eu leciono lá, tenho alunos aqui representando, né? Mas eu sou professor de prótese parcial removível, né? E pasmem que preparos de nicho vocês conseguem fazer com as pontas também, com os diamantes. Então, sou professor da disciplina de PPR, mas atuo no departamento de prótese. E aqui foram as minhas outras formações de pós-graduação, que a gente sempre lembra quando a gente está aí ministrando uma palestra. Aqui são as minhas atuações profissionais, né? Então eu sou parceiro, mas antes de ser parceiro eu sou cliente da CV Dentos também. A parceria começou por eu me tornar cliente deles. E aí eu atuo então na docência da Unesp, tenho um centro de imersões odontológicas lá em São José dos Campos, também é a cidade onde eu venho, e o consultório particular onde eu atuo. A parceria com a CV Dentos, ela nasceu também por conta do nosso programa de mestrado profissional que a gente tem lá na Unesp, onde a gente desenvolve algumas pesquisas em parceria com eles, e aí a gente, né, foi estreitando essa relação entre primeiro cliente e agora parceiro dessa empresa. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala em preparo dentário hoje em dia, né, ou quando a gente fala em preparo dentário, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É o desgaste da estrutura dentária, tá certo? E hoje a gente sabe que a gente vive na era da odontologia minimamente invasiva. Então eu pergunto sempre, né, o que vocês entendem por odontologia minimamente invasiva? A grande maioria vai responder, é desgastar pouco o dente, é uma mínima intervenção. Isso está corretíssimo, é exatamente isso. A gente tem que, né, dentro de uma atuação profissional hoje, trazer o mínimo de danos nos nossos tecidos biológicos. E quando a gente fala de preparo dentário, esse tecido é o dente, é o esmalte, é a dentina ali que a gente vai estar preparando. Porém, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, né, nem sempre que eu desgasto pouco o meu dente, eu vou estar sendo minimamente invasivo. Eu preciso aliar isso dentro da odontologia restauradora, dentro da prótese, eu tenho que aliar minha mínima invasão ao quê? A uma longevidade. Não adianta nada eu fazer uma lente de contato, por exemplo, prepless, né, sem preparo nenhum, se essa lente de contato vai durar ali 2, 3 meses ou 6 meses que seja. É preferível que eu faça um desgaste de 0,5 milímetro ou de 0,8 milímetros e que esse laminado ele dure aí 10, 15 anos. Então, odontologia minimamente invasiva é proporcionar maior longevidade fazendo o mínimo de intervenção possível. Por quê? Porque, né, se eu tenho que fazer um retrabalho, o custo biológico desse retrabalho vai ser muito maior do que se numa primeira atuação eu for o quê? Suficientemente invasivo. Então esse que é o conceito que a gente tem que trazer em termos de preparos. Então hoje em dia, se a gente vê um caso como esse, né, o que norteia o preparo dentário? Aqui tem bastante gente jovem assim, mas, né, os
mais de idade vão lembrar, né? A gente aprendeu a preparar dente com quem? Com o Schillenburg, né? Aquele preparo clássico do desgaste, formas de retenção, de conveniência, né? Formas de resistência do nosso preparo. Agora, hoje em dia, se você se depara com uma situação dessa, né? Eu bato o olho aí, eu vou trabalhar nesses 4 elementos anteriores. Para eu chegar num resultado final desse, será que a minha intervenção em termos de desgaste dessa estrutura foi a mesma nos laterais e nos centrais? Antigamente talvez fosse, né? Porque eu tinha ali uma sequência a ser tratada, né? Eu tinha materiais cerâmicos, eu tinha cimentos que me faziam, me orientavam nesse meu preparo dentário. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco. Então, logicamente, minha abordagem em termos de desgaste no central e nos laterais foi diferente. Mas por que ela foi diferente? Foi diferente por conta do meu substrato. Então a gente pode dizer que hoje em dia, quem dita o meu preparo dentário é o meu elemento dentário. É a cor que esse elemento dentário mostra, é a posição dele no arco, se eu vou definir, se eu vou desgastar mais ou menos desse elemento, tá certo? Então esse é outro conceito dentro da odontologia minimamente invasiva que a gente tem que ter bem claro, que é o elemento dentário que vai nortear esse desgaste. E para que a gente faz preparo dentário? Aqui eu estou focando um pouco mais nas restaurações indiretas, tá? Já já a gente mostra alguma coisa de restauração direta também. Mas o objetivo do meu preparo é criar espessura para minha peça, para minha restauração, e criar um eixo de inserção para essa restauração. Esse é o objetivo principal do meu desgaste dentário. E aí, com toda a evolução dos materiais, das técnicas que aconteceram ao longo dos anos, então os materiais cerâmicos, que hoje em dia eu consigo fazer peças de 0,3 milímetros de espessura, e essa peça, ao ser cimentada no meu elemento, ela vai ter uma resistência extremamente alta. Não preciso mais aquelas peças de 2 milímetros de espessura para eu ter a resistência. E os meus cimentos também, a minha técnica adesiva evoluiu bastante. Então eu também consigo preparos sem tanta forma de retenção e eu manter a retenção dessa peça, eu manter a adesão dessa peça à minha estrutura dentária. Então, toda essa evolução permite que a gente seja, então, conservador na hora do nosso desgaste dentário. E aí é por isso que a gente usa muito o piezo, o diamante da CV Dentus para não fazer o preparo todo, mas para fazer um acabamento, para dar um refino nesse meu preparo, e a gente consegue um controle muito grande, porque, logicamente, ele vai ser menos invasivo do que uma alta rotação, por exemplo. Então, aquele conceito de Schillenburg, não que a gente deva esquecer ele, de hipótese alguma, é a base, a gente tem que aprender o que norteia ali um preparo, aquelas questões biológicas e mecânicas de um preparo dentário. Isso aí a gente tem que ter em mente. Mas, com a evolução, hoje, o que baseia os nossos preparos é isso aqui, ó, glue instead of prep. Então, a gente vai abusar da nossa adesão para reter essas restaurações no elemento dentário. E aí, se a gente pensa em adesão, qual substrato é mais favorável para a gente ter uma melhor retenção da minha peça? É o esmalte ou a dentina? A gente sabe que o esmalte é muito mais favorável, não só pela retenção, mas por toda a distribuição mecânica de esforços que acontecem nessa estrutura dentária. Então, se eu, hoje em dia, posso ser conservador, lógico, lembrando que quem vai ditar isso é o meu elemento dentário, mas eu devo ser conservador, eu tenho que preservar o máximo de esmalte possível, certo? Tendo a segurança de que a minha restauração vai durar bastante tempo. Então, a gente se baseia nisso hoje em dia, em formas, na adesão para a gente reter essas nossas restaurações indiretas. Outro aspecto relacionado aos preparos dentários, que é muito discutido, é em relação ao acabamento e o polimento desses preparos. Então, antigamente, quando a gente trabalhava com coroas totais metalocerâmicas, certo? Que eu fazia preparos para coroa total, a minha retenção ao meu preparo era basicamente uma retenção mecânica, da forma do meu preparo, de uma boa adaptação dessa peça,
e do imbricamento mecânico que acontecia entre o meu cimento e a minha estrutura dentária e o cimento e a parte interna da minha peça. A gente usava muito fosfato de zinco, então o cimento de fosfato de zinco ele não tem adesão à estrutura dentária, ele retém a peça pura e simplesmente por um imbricamento mecânico. E aí talvez uma rugosidade de preparo até fosse interessante para que a gente tivesse uma melhor retenção. Hoje em dia, como eu trabalho com adesão, que eu vou ali condicionar ou não, condicionar esse esmalte, a dentina, eu condiciono ou não essa dentina, o acabamento e o polimento ele se torna importante, tá certo? Então por dois aspectos. Primeiro, facilidade de moldagem. Então você tendo um preparo liso, polido, é muito mais fácil dele ser moldado. Hoje em dia escaneado também, até principalmente o escaneado. Quem trabalha com odontologia digital sabe que para a gente ler um preparo, né, com um scanner, quanto mais polido ele tiver, melhor vai ser essa imagem gerada. Além da moldagem, a questão da adesão, certo? Então, se a gente tem um preparo polido, acredita-se que a gente vai ter uma melhor adesão. O que as pesquisas mostram é que a adesão, o acabamento e o polimento, ele é extremamente importante para adesão na dentina, tá certo? Principalmente quando a gente vai trabalhar com um adesivo um adesivo autocondicionante, que eu não vou condicionar essa dentina, ou seja, eu não tenho o quê? A remoção completa dessa smear layer. Aí por isso, né, como o adesivo autocondicionante, ele vai penetrar ali junto com aquela smear layer, quanto menor, né, quanto melhor for a qualidade dessa smear layer, melhor vai ser a minha adesão. Então a indicação, né, principal para você polir um preparo bem polido seria mais na dentina e no uso de adesivos autocondicionantes. E aí que entra, então, né, que vocês vão poder trabalhar um pouquinho o diamante, né, e o piezo da CV-Dentus. Eu falo, hoje em dia eu não dou mais polimento em preparo. Eu termino o meu preparo com minha alta rotação ou com meu motor elétrico, com as minhas pontas diamantadas convencionais, e aí eu entro com as pontas da CV-Dentus para dar esse refino e esse acabamento do meu preparo. Isso já é suficiente para eu conseguir moldar, conseguir escanear e para eu ter uma boa adesão. A gente está, né, isso aí é uma percepção clínica minha, tá certo? Mas agora com as pesquisas que a gente tem desenvolvido lá na Unesp, a gente está indo atrás da comprovação científica disso, de que realmente eu não preciso polir o meu preparo, que só o refino aqui, só o acabamento com essas pontas já vão ser o suficiente para eu conseguir boa adaptação de peça, para eu conseguir boa adesão, enfim, para a gente otimizar ali as nossas restaurações. Então, como eu falei, eu já substituí isso, toda aquela sequência de taças de borracha, de polimento que a gente dá nos preparos, eu substituí pelas pontas pelo diamante da CV-Dentus. Bom, vamos lá, agora eu vou mostrar um pouco mais da parte prática, né, onde a gente pode então atuar dentro da odontologia restauradora, da prótese, com a utilização do diamante CV-Dentus. Então, hoje em dia, preparos cavitários de qualquer espécie, então, preparo para classe 1 de resina, remoção de tecido cariado, remoção de amálgama, eu faço com o piezo. O que eu faço bastante? Término de preparo e acabamento desses meus preparos. Então, como eu falei, né, o diamante, apesar deles terem lançado hoje pontas de granulações mais grossas, é inviável você fazer um preparo todo de onlay, ou um preparo todo de coroa total, ou um preparo de laminado que seja com o diamante. Isso aí não dá por questão do tempo, o desgaste não é tão agressivo assim, então demoraria muito tempo. Não que não desse para fazer, dá para fazer, mas o tempo a gente sabe que, né, no dia a dia do consultório a gente precisa ali de uma agilidade. Agora, para esse refino, para a gente, não diria pular, mas para a gente substituir a etapa de acabamento e polimento, a gente vai usar esse diamante aí tranquilamente.
A gente usa também para cimentação de peças protéticas, então ele, né, tem aquela pontinha de cimentação que a gente pode usar, quem trabalha na odontologia restauradora, principalmente quem cimenta com resina termoaquecida, que é um pouco mais denso, você fazer a vibração para escoamento desse cimento, essa ponta é bem interessante. Texturização de restaurações de resina direta, né, dá aquelas características ali dos lóbulos de desenvolvimento, pode ser feito com o piezo. E remoção de laminados cerâmicos. Então fazer as canaletas para tentar fazer aquela remoção dos laminados também é uma indicação da utilização dos diamantes. Então aqui a gente tem alguns deles, né? Então a CR1 e a CR4 são brocas cilíndricas de ponta arredondada que eu uso muito para os refinos de preparo, de coroa total. Aí, né, a diferença entre uma e outra é o diâmetro dela. A CR1 eu uso para preparos mais delicados, para um preparo de laminado cerâmico, por exemplo. A CR4, preparos de coroas totais, que você tem um chanfro mais extenso, né, um chanfro mais largo, você vai usar a CR4. A W1 ela é indicada para remoção de amálgama, certo? Ela, né, tem uma forma de machado que a gente pode usar para remoção de amálgama, assim como a T1, que eu acho que não está aqui, mas enfim, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de pontas de preparo, daí no hands-on eu vou passando e eu vou mostrando para vocês, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Essa aqui é a pontinha de cimentação, né, que tem um plástico na ponta dela que ela vai fazer a vibração. E a CH4D e a CH4M é uma ponta para preparo proximal. Essa aí está na bancada de vocês. Vocês vão ver um caso ali onde eu faço aquela terminação na proximal para casos de laminado cerâmico. Ela é muito interessante para fazer preparos desgastes proximais. Bom, então vamos lá, mostrar alguns casos. Aqui remoção de amálgama. Então hoje em dia a remoção de amálgama é um tema bastante discutido também, né? Eu não sou daquela filosofia, né, de eu faço uma remoção segura de amálgama, mas usando isolamento absoluto e usando o piezo elétrico. Eu removo a amálgama dessa forma. Eu não uso aquelas máscaras, né, aqueles cilindros que tem todo um conceito, certo? Questão de filosofia de cada um. Mas eu faço remoção de amálgama com piezo. Vocês têm um dentinho aí com amálgama que vocês vão poder testar. Então a hora que a gente vai com a ponta fazendo essa vibração, vocês vão perceber que ela não faz aquela liquefação que faz com a alta rotação. Quem remove a amálgama com alta aqui, né, aquele mercúrio, aquela prata faz uma lama ali daquele material, tá certo? E aquilo que é o perigoso ali em termos, né, de liberação do mercúrio. Vocês vão ver que o piezo não gera todo aquele resíduo. E outro aspecto, vocês vão ver que por conta da vibração, chega uma hora que esse amálgama ele quebra. Então ele quebra e se solta da cavidade. Você não precisa ficar desgastando ele o tempo todo. Ó, aqui tem um videozinho que a gente está removendo. Então vocês estão vendo, ó, ele não forma toda aquela lama que forma quando a gente usa uma alta rotação. E nesse aqui, ó, ficou um pouco escuro aqui por conta da iluminação, mas tenta perceber que uma hora o amálgama vai pular, ó. Tá vendo, ó? Então ele, pela vibração ali, lógico, o desgaste do diamante, ele acaba, né, pulando e se soltando da cavidade. Então tem uma pontinha T1, vocês podem fazer no orifícios nesse amálgama, desgastando, que ele vai, né, de repente, uma hora ele vai quebrando e acaba se soltando da cavidade. Então aqui outro caso, né, de remoção de amálgama, substituição de amálgama por resina composta, que a gente hoje trabalha 100% desse preparo com o piezo elétrico, tá? Lógico, demora mais do que uma alta rotação? Claro que demora, na hora de remover demora, mas como eu falei, o benefício todo de você ter um controle melhor dessa remoção desse material, ele vale.
Então aqui no caso eu usei essa ponta que vocês têm aí também, que é a W1, que é formato de machado. Vocês também vão fazendo canaletas, vão fazendo desgaste, que uma hora ela acaba se soltando da cavidade. Isso, essa aqui mesmo, ó. Depois eu vou passando aí por vocês e vou mostrando. Bom, outra indicação, como eu falei nos preparos agora, ainda para restaurações diretas, é a remoção de tecido cariado. Então aí tem uma pontinha esférica, que vocês já acoplaram. Então, care, eu venho, pontinha esférica, faz a remoção desse tecido cariado, tá certo? Hoje em dia a gente é bastante conservador, você, né, se retém ali a remoção pura e simplesmente daquele tecido cariado. Então brocas esféricas ou pontas, né, esféricas de diferentes diâmetros, você vai fazendo ali a remoção tranquilamente. Então aqui mostrando uma remoção de tecido cariado, ok? Por conta de toda a tecnologia que envolve a vibração de um piezo, tudo, muitas vezes você não precisa nem anestesiar o paciente, por isso que ele é muito usado em pediatria. Quem faz pediatria usa bastante essas pontas esféricas para a remoção desse tecido cariado. Aqui, logicamente, eu anestesiei a paciente por conta do isolamento absoluto, mas, né, pela remoção em si, né, muitos pacientes, lógico, depende um pouco do limiar de dor do paciente, mas ele não sente, né, aquela dor que ele sente quando a gente usa uma peça de alta rotação. Então, remoção de tecidos cariados para as restaurações diretas. Aqui as restaurações finalizadas ali, né, na mesma sessão. E agora para as restaurações indiretas, né, como eu falei, para a gente não perder muito tempo, mas como eu falei, eu uso para acabamento e refino dos meus preparos dentários aí de restaurações indiretas. Sejam coroas totais, inlays, onlays, laminados cerâmicos, enfim, eu uso bastante nessa etapa. E aí a gente já tem algumas pesquisas realizadas, essa pesquisa é do Rafael Balista, lá de Vitória, no mestrado dele, que ele analisou a superfície da dentina gerada, né, após desgastes, comparando com outras formas de acabamento e polimento, e teve resultados, né, muito semelhantes dessa estrutura da dentina. A gente está com uma pesquisa em andamento lá, né, da nossa aluna de mestrado profissional, que está avaliando rugosidade também de diferentes formas de acabamento de preparo, e depois a gente vai avaliar a adesão também a essa dentina, né, com diferentes protocolos de acabamento e polimento. Então são pesquisas aí que a gente, né, o Braulio e a Bianca estão me cobrando aí os resultados, mas uma hora sai, já sai. Bom, vou mostrar uns casos aqui para a gente poder finalizar e já ir para o hands-on. Então esse é um caso de reabilitação, que a gente foi reabilitar a paciente, ela chegou com essas coroas antigas, além da gente ter mexido nos posteriores, né, promover um aumento aí de dimensão vertical. Então na mesma sessão dessa paciente, né, que ela chegou, que eu planejei remover essas 6 coroas anteriores. Aí no caso dela eu fiz um aumento de coroa clínica pela técnica flapless, usando também, né, pontas da CV Dentos. O Paulo Cano vai dar com certeza, né, uma palestra disso aqui para vocês. Então na mesma sessão, removi a coroa, fiz o flapless, refinei o meu preparo e reembasei os provisórios. Então aqui eu estou, né, depois de remover as coroas, eu estou refinando o meu preparo. Ixi, acho que deu alguma... Acho que saiu de configuração aqui por causa da TV. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui deu uma... Desconfigurou um pouco por causa da TV, ó, mas... Com a ponta fazendo esse refino, né, passando a ponta ali da mesma forma que vocês passam a ponta da alta rotação. O tecido mole ali está sangrando um pouco por conta da gengivoplastia. Tá? Mas outro detalhe, né, é que o diamante ele não lesiona tecido mole. Então na mesma sessão que eu preparo, que eu refino esse preparo, eu já consigo moldar. Tá? Não preciso esperar uma semana para fazer essa moldagem, exceção aqui por conta da cirurgia flapless. Então tá vendo, ó?
No canino eu acho que eu não tirei, estão vendo que eu passo aqui, olha, nem sangra esse tecido. Tá? Pode passar ali aquele esmalte sem suporte que fica, que a gente passa para refinar aquilo, pode passar dentro do sulco ali que ele não vai lesionar esse tecido mole. Não sei por que está distorcendo esses vídeos aí. Então tá vendo, ó, dando acabamento em toda a linha de terminação, otimizando ali a minha moldagem, otimizando depois a minha adesão ali naquela região. Vocês perceberam ali no vídeo, não sei se deu para perceber, que o ultrassom ele gera bastante aerossol, ele gera, né, uma espuma ali de refrigeração que precisa acontecer, mas aí na época da pandemia, com né, toda aquela preocupação que a gente teve com o aerossol, eles desenvolveram o Spray Control, que é esse dispositivinho aqui de silicone que vocês vão acoplar na ponta e aí vocês vão ter um controle dessa dispersão de aerossol. E aí a gente fez uma pesquisa lá também, numa aluna de mestrado minha, que a gente, né, testou isso e a gente viu que ele concentra muito essa dispersão assim, né? Então a gente colocou dentro de um consultório odontológico esses papéis espalhados para ver até onde ia essa contaminação. E o Spray Control, mesmo nessas áreas críticas aqui, ele, né, não manchou os papéis ali que a gente tinha em posição. Então, ele é bastante efetivo, vocês vão conseguir fazer a comparação aí também. Uma preocupação que eu falei com o Braulio na época foi que eu falei, Braulio, a gente vai precisar ver a temperatura desse elemento dentário, porque não adianta nada você, né, diminuir ali o aerossol ou restringir o aerossol se você vai esquentar o dente. Então nessa mesma pesquisa a gente avaliou a temperatura também e a gente viu que em termos de refrigeração é a mesma coisa usar o piezo com e sem o Spray Control e também o mesmo a questão da refrigeração com a alta rotação. Refrigera da mesma forma. Então aqui aquele caso, como eu falei, eu fiz o flapless, né, usando as pontas, fiz a osteotomia por dentro do sulco e aí eu refinei os meus preparos de coroa total. E aqui no pós-operatório, né, com os provisórios reembasados de imediato. E aqui é uma semana depois, ó. Com uma semana o tecido já volta, né, com essa característica aí de cicatrização. E aí eu já posso moldar. Uma semana depois a gente já foi para a moldagem, ali está um pouco judiada por conta dos fios de afastamento, que eu fiz a foto depois da moldagem, tá certo? Esse caso, como eu falei, é um caso de reabilitação. Aqui eu estou mostrando só os 6 anteriores, né? Mas depois a gente trabalhou toda a área posterior. Moldou, vieram as peças e a gente fez a cimentação aqui das peças. Cimentação adesiva, tá joia? Mas uma semana depois de todo aquele procedimento eu já estava moldando esse caso. E aqui só para vocês verem o caso finalizado já, com as cerâmicas posteriores também, mas olha a qualidade desse tecido gengival aí. Tá? A qualidade de adaptação dessas peças, tanto pós-operatório da flapless, quanto, né, a importância aí de um refino, de um preparo bem acabado. Aqui o antes e o depois. Aqui é um outro caso, esse é um caso de laminado cerâmico que a gente fez nesses 4 dentes anteriores. Então o paciente passou por ortodontia, ele tinha essas discrepâncias de Bolton, né? Então alterações anatômicas, principalmente nos laterais. Aqui é uma foto com o fundo preto, então, né, a ortodontista separou esses dentes, né, posicionou os caninos ali e criou esses espaços para a gente poder então ir para finalização aí estética do caso. E aqui o preparo. Então, ó, preparo extremamente conservador, substratos o quê? Favoráveis em termos de cor. Então não preciso de desgastes excessivos. Certamente, né, aquela questão. Desgastei para quê? Para eu criar espessura para minha peça e um eixo inserção dessa peça. Então me mantive totalmente em esmalte durante esse preparo. Redução vestibular eu faço com motor elétrico, tá? Numa rotação mais baixa ali. Controlando aquilo, eu preparo por sobre o mocap.
aí já é aula para 4 horas, né? Não 40 minutos. Mas é uma técnica de preparo para você, né, ser mais conservador também, preparar por sobre o mocap, mas com o motor elétrico. Agora, ó, toda a área de terminação eu fiz com os diamantes do piezo. Então aqui uma CR1, ó, eu trabalho aquele mini chanfro que a gente faz nos casos de laminados, trabalhando totalmente com o diamante da CV Dentus. E essas são as pontas, ó, de preparos proximais que vocês têm aí. Então aquela linha de terminação proximal aqui, tá vendo, ó? Eu faço totalmente com esse diamante. Então vai trabalhando, a gente tem um controle extremo do desgaste, então eu tenho certeza que eu estou me mantendo em esmalte, e aí eu consigo, né, essa característica ali da minha linha de terminação proximal para os casos de laminados cerâmicos. Então, ó, o preparo finalizado, ó. Eu preciso polir um preparo desse? Não preciso mais polir, entendeu? Ó a minha linha de terminação, olha aqui, ó. Tudo com o diamante. Nem alta, motor elétrico ou ponta diamantada convencional tem um pouco só aqui na vestibular. Proximal toda e cervical toda é com o diamante da CV Dentus. Aí aqui já na fase de cimentação, isolamento absoluto. E o caso finalizado logo depois da cimentação. A gengiva sangrando por conta do isolamento, tá certo? Mas aí o caso finalizado, aqui o antes e o depois.